Talvez que Christian Lacroix pudesse ser um pintor do Renascimento, mas não, é um criador, um estilista, um senhor da moda, que aqui expõe em Lisboa, no Mudo, algumas das suas peças mais interessantes. E falando com Bárbara Coutinho, olá Bárbara, olá, este é um verdadeiro, obrigada, caleidoscópio, não é? Assim se pode dizer, e o próprio do criador se envolveu nesta exposição, não é? É verdade, pela primeira vez, esta é a primeira mostra dentro de uma nova rubrica que se chama Tesouros da Alta Costura, da nossa coleção, evidentemente, e escolhemos o Christian Lacroix. Eu creio que entramos com o pé direito e ele próprio, efetivamente, se disponibilizou para ir escrevendo algumas notas que são uma mais-valia para nós, enquanto estudo da coleção, mas também para o público. Claro. São notas muito pessoais sobre cada um dos coordenados que nós aqui mostramos, sobre os motivos, as influências, as pequenas histórias que o levaram a ter esta criatividade e este resultado final. Podemos dizer que algumas destas peças, algumas nunca tinham sido expostas, fazendo parte da coleção Francisco Capelo, muitas delas ainda não tinham visto esta luz maravilhosa que está nesta exposição. É verdade. Obrigada, é verdade. E isso tem muito a ver com uma das grandes missões e um dos grandes trabalhos que um museu deve fazer e que nós aqui também fazemos, que é ir estudando, divulgando, expondo, mostrando a coleção em diferentes perspectivas e em diferentes peças. E, portanto, nós vamos fazendo isso com muita rotatividade nas várias exposições. É contando uma história que se faz um museu? Ou contando várias histórias? É contando várias histórias. Um museu, a meu ver, encerra uma multiplicidade de histórias. Histórias, identidades, personagens. E essa história, que no fundo é a história também depois da nossa cultura e da nossa civilização, é dada de diferentes maneiras, aqui através da moda e todo... Este é um vestido absolutamente extraordinário. Esta ideia de camadas que o próprio criador nos inspira também para aquilo que nós somos. A verdade é essa, nós também somos feitos destas camadas, não é? De tantas multiplicidades, como um museu é. Exatamente. E uma das grandes características do trabalho do Christian Lacroix é esta densidade de significado e este primoroso trabalho sobre a tradição da própria alta costura, sobre as técnicas tradicionais, sobre os materiais, à mistura, daí o nome de caleidoscópio, à mistura com referências muito dispares do circo, das artes plásticas, das artes visuais, como a Teresa dizia que ele podia ser um pintor, e é verdade, muito embora ele quisesse ser um conservador e um curador de museu. Tem esse olhar sobre o belo, sempre teve, não é? Sempre teve. Verdade. E depois mistura com a cultura popular, com a cultura espanhola, com uma série de referências dispares e que faz com que ele seja, como por exemplo também mais uma vez, outra peça que nós estamos a chegar. Uma profusão de cores inacreditável, não é? Neste coordenado logo de 91, em que ele ele é capaz de misturar tantas referências, mas fala com tanta elegância e com uma sofisticação, mas chega ali quase que ao limite, questionando inclusive o limite do dito mau gosto, porque repare... E da alta costura, e não é? da alta porque costura. Estamos a ver fatos de alta costura que nos remetem para o folclore, não é? Para as roupas tradicionais, não é? E ao mesmo tempo porque reinventa a própria alta costura, num momento em que a alta costura nos anos 80 e 90 estava mais determinada por outras tendências, misturando as flores, os quadrados, as riscas, os diferentes materiais, etc, etc. E, portanto, reinventando a alta costura com muita cor, com muito ritmo, e daí eu dizer, quase que fazendo-nos questionar sobre estes limites do que é o bom gosto e o mau gosto, porque tradicionalmente, se alguém lhe disser mistura riscas com flores e quadrados, vão dizer que não funciona. Não faz bem. Mas aqui é a prova que quando é feito com grande mestria e com um grande saber, é possível. E o resultado é aquilo que nós vemos, é um resultado muito bom. Indissociável hoje em dia, no século XX, obviamente no século XXI também, a moda é uma arte. Ponto. A moda é como o design, aliás faz parte do próprio design, não é? Uma área de expressão do design e é um misto, porque e daí a sua disciplina ser tão particular, porque ao mesmo tempo é arte, mas ao mesmo tempo também é economia, é uma área da economia. É uma área que mistura questões como a tecnologia, que mistura questões também muito sociais, psicológicas, portanto é um fenómeno social que nos permite, como um caleidoscópio, mais uma vez, ter uma leitura sobre a sociedade contemporânea e sobre o século XX ou sobre o passado muito interessante.
podemos perceber o corpo, as alterações que o corpo A sofreu. forma da mulher também, a sua liberdade. O estereótipo feminino, verdade. como é que era entendido, o que é que era valorizado, a cintura, o peito, as ancas, etc. A própria libertação que aconteceu em determinados momentos através da roupa, da mini saia, verdade. enfim, ao mesmo tempo... Contando uma história. Contando sempre. histórias, sempre contando histórias. É verdade. E a beleza que está nestas criações de Christian Lacroix. É uma exposição que está aqui no MUDE, em Lisboa, na coleção Francisco Capelo, que vale a pena ver até agosto deste ano. Um dia destes, venha passear à Baixa de Lisboa e passe aqui no MUDE.